Levante as suas mãos. Pega na mão desse irmão que está do seu lado. Queridos, eu não sei vocês, mas o Senhor, Ele está aqui neste ambiente. E Ele está dizendo: ei, dependa de mim. Dependa de mim. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Oh, aleluia! Declara! Minha vida foi transformada. Chora, canta, laias. Adore a Ele, querido. Adore a Ele em espírito e em verdade. Porque o grande eu sou está aqui. O véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. És invencível, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória. Acima de todo nome, esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh, labalaba chore, canta, laias. O grande eu sou está aqui. E Ele te convida para ter uma adoração genuína. Adore como se fosse a sua última vez. Talvez muitos que estão aqui nessa manhã não vão ter oportunidade de adorar amanhã. Mas o Senhor te chama essa manhã para adorá-lo, se prostrar, buscar, porque Ele está aqui. E ainda Ele continua fazendo milagres. A fé de muitos se esmureceram, muitos estão conformados. E o Senhor fala: não vos conformeis com este mundo. Busque a minha presença em espírito e em verdade, porque ainda eu continuo fazendo milagres. Eu sou o grande eu sou. Todas as coisas acontecem pela minha vontade. Eu criei todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele. E Ele está aqui. E Ele está aqui. E Ele quer te tocar nessa manhã, querido. Ele quer te tocar nessa manhã. Levanta a tua mão agora e fala: Senhor, eu quero tocar em Ti. Senhor, eu quero sentir sair virtude. Eu quero tocar no Teu manto, Jesus. Porque do Teu manto vai vir o meu milagre. Vai vir a minha cura. Vai vir a minha esperança. Muitos entraram aqui nessa manhã e falaram: Senhor, fala comigo. Porque não faz mais sentido eu viver. Não faz mais sentido eu viver essa vida. E o Senhor fala: filho, eu te amo. Não importa como você esteve aí no mundo. Não importa, eu vim para aqueles que estão no mundo. Eu vim para aqueles, pois eu amo a sua vida. Eu quero te trazer de volta para a minha presença. Eu quero enxugar as tuas lágrimas. Eu quero te posicionar e te colocar num lugar de príncipe, de princesa. Porque
porque eu sei as coisas que eu tenho são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejar, diz o Senhor. A palavra dele nos afirma, a palavra dele nos segura, a palavra dele nos traz segurança mediante as nossas dores. O Senhor te convidou essa manhã para adorar em espírito e em verdade. Então adore, adore, adore. Esse louvor precisa de ti. A Carol começou a cantar e o Senhor me ministrava. Há muitos e muitos anos atrás, passava por uma situação tão dolorida, e a única coisa que tinha nos meus lábios é: preciso de ti, Senhor. Preciso de ti, Senhor. Muitas vezes o Senhor te fala, não fala pra ninguém não, fala pra Ele só que você precisa dEle. É pra Ele, é Ele que faz milagre. Distante de ti, é Ele que faz milagre. Não posso viver. É só Ele, é só Ele. Não vale a pena. É só Ele. Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é grandioso. E Ele continua operando milagres na sua vida. Preciso de ti. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Ele é poderoso, Ele é grandioso. E Ele opera milagres nas nossas vidas. Fala assim: ué, pastora Evelyn, o Senhor não opera mais milagre? Ele opera sim, só que Ele opera mediante a sua fé. Mas muitas vezes a gente tem enfrentado tantas lutas, tantas dores, e nós deixamos de ter fé. Nós deixamos de crer que Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, para nos trazer esperança. Só que muitos acostumaram a viver no cativeiro. Muitos acostumaram a viver com dor. Não é normal viver com dor. Dor é passagem. Vamos viver momentos nas nossas vidas. Passaremos por lutas, passaremos por situações, passaremos por tantas coisas. Ah, pastora Evelyn, eu vivi até hoje, eu não enfrentei nenhuma luta. Então daqui a pouco está chegando, vai ter que se preparar. Ah, pastora Evelyn, desde o meu nascimento eu estou lutando. Amém, mas você não vai permanecer nessa luta. Vocês entendem? Cada um está num tempo aqui, num processo de Deus. Eu estou em um, você está no outro. E é normal. Só que o Senhor nos chama a ser alegres, a confiar nele, a buscar Ele, a não esmorecer com as nossas dores, não aceitar a sentença aí que o mundo nos coloca. Aliás, com o mundo não, que Satanás nos coloca. Porque muitas vezes a gente tem escutado vozes contrárias para tentar paralisar o que Deus tem nas nossas vidas. E hoje o Senhor me levou a uma palavra que a gente já conhece, né? Acho que muitos já conhecem, mas enfim, o Senhor me trouxe a revelação dela de uma forma diferente. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, lá em 1 Reis, no versículo 17. No capítulo 8, até o verso 16. Eu vou ler com vocês, tá? Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele chamou e a perguntou: pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela buscava água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Então ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhadinho de farinha e um punhadinho de farinha em um cântaro e um pouquinho de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de comermos, eu e meu filho morreremos. Porém Elias lhe disse:
Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te disser. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você comer e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não acabará, o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor fazer chover sobre esta terra. E ele fez, e ela fez, conforme Elias lhe dissera. A comida durou muito tempo para Elias. Para a mulher e para a sua família. Até aí. Amém. Eu pedi para ela, a Tatá, não sei se ela está com vídeo aí. Você fez, Tatá? Baixou? Pode colocar? Tá. Presta atenção aí. Foi mais ou menos o que aconteceu. Elias. Espera. Me dê também um pouco de pão. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Não tenho nada cozido aqui. Tudo que tenho é um bocado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eu vim pegar esses gravetos justamente para cozer a nossa última refeição. Não se preocupe. Faça como disse. Mas primeiro, faça um bolo pequeno para mim e traz aqui fora. Depois você faz um para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará. Não vai se acabar sobre E a o tua azeite vida. da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluias. Meu filho. Filho. Meu filho. Com a providência de Deus. Da panela, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou. Oh, glórias. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Aleluia, até aí. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor me tocou, né? Aí eu falei, eu vou levar para a igreja entender o Deus da providência. Agora eu vou entrar na minha mensagem. Pode se assentar. Fiquem à vontade. Só peço para você abrir teu coração, pedir para Deus falar a tua vida, porque a palavra desse altar sai para cada um de uma forma individual.
Cada um vai pegar a sua porção. Então, que nessa manhã você receba a sua porção do Senhor. Amém? E o Senhor fala, né, na tua palavra, que Elias, a gente conhece, né, até o pastor ministrou a palavra aqui, né, na quinta-feira, e foi bênção, falou um pouco sobre Elias, e o Senhor me tocou para falar um pouco sobre Elias. Eu gosto muito de Elias, eu acho ele um profeta sensacional, né, eu sou apaixonada por ele. E conta que Elias, ele estava passando por um momento de perseguição, né, Jezabel estava o perseguindo, e ele chegou no momento que Deus falou para ele assim: vai para um ribeiro e lá eu te sustentarei. E a palavra fala que lá no ribeiro o Senhor mandava de manhã pão e carne fresco. E ele bebia a água daquele ribeiro. E de noite também acontecia a mesma coisa. Só que chegou um momento que Elias estava vivendo o milagre de Deus. Estava vivendo, sofrendo, sendo perseguido por Jezabel. Só que naquele momento Deus estava provendo na vida dele. É tão bom, né, gente, quando a gente vive assim, né? Quantos aqui já viveu uma providência dessa? Às vezes você está passando algo e você fala: Senhor, não vai fechar a conta esse mês. Aí Deus vai lá e manda o corvo lá para te alimentar. Manda aquele valorzinho. Às vezes o irmão fala assim: ó, Deus me tocou, senti te abençoar. Quantos? Eu já vivi muito isso. E é muito bom, né, a gente viver essa providência. Só que tem um momento que Deus fala assim para você: o ribeiro secou. Olha para o seu irmão e fala: o ribeiro secou. Quantas vezes o ribeiro seca, né, nas nossas vidas? E a palavra de Deus diz que naquele momento o ribeiro secou. E aí ele olhou para Deus e falou: meu Deus, e agora? Só que Elias, ele era muito obediente. Isso é uma virtude dele, que ele era muito obediente. Ele escutava a voz do Senhor. Quando nós somos obedientes e escutamos a voz do Senhor, nós viveremos o sobrenatural. E Elias, o ribeiro secou, e Deus falou para ele assim: agora é momento de Elias, de você sair da zona de conforto. É difícil, você está lá sendo alimentada, Deus fazendo um milagre, e de repente ele fala assim: vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu te sustentarei. Aí nós temos que exercer o quê? Obediência e fé. E muitas vezes o inimigo tem trabalhado na tua vida para te tirar a fé e a obediência, que são princípios e mandamentos do Senhor. E Deus tirou Elias daquela zona de conforto. Ele estava bem confortável, ele estava sendo sustentado. E o Senhor mandou ele levantar e ir para onde? Para Sarepta. Levanta-te e vá para Sarepta. Lá terá uma viúva que vai te sustentar. Quando Elias chega naquele lugar, ele olha para aquela viúva. A mulher com o filho, viúva, colhendo lá os gravetos. E aí ela fala para ele assim: Senhor, ele falou: vai, pega graveto, me dá um pouco de água e faz um pão para mim. Ela olha para ele e fala: Senhor, eu não tenho nem para mim, só tenho eu, para mim e para o meu filho. E vai ser minha última refeição, porque a seca está tão grande, eu não tenho mais sustento. Eu vou fazer para você e vou morrer. Na hora, o Senhor fez Elias exercer mais uma vez a fé dele. Ele olhou para aquela mulher e falou: não, vai, porque eu vou prover. Elias, ele estava firmado em Cristo Jesus. E Deus, ele usa o improvável para revelar o sobrenatural dele. Quantos improváveis aqui nós tínhamos nessa manhã? Tínhamos muitos improváveis aqui. Pessoas que você olha hoje e fala: meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Que mudança aconteceu na vida dela? Cada um tem um testemunho, cada uma tem uma história. Tem pessoas que a gente olha e fala: eu não acredito que essa pessoa era assim. Eu não acredito que Deus tirou ele daquele lugar e fez isso. O Senhor, ele não usa aquele bonitinho, engomadinho, mas ele usa sempre o improvável. Deus usou aquela mulher que estava num momento de escassez. Aquela mulher, ela sentia tristeza porque ela era viúva, ela tinha um filho para sustentar, ela não tinha recursos. E ainda vem um homem e quer que ela faça um pão para ele.
que era a única farinha que ela tinha, que era para ela e para o filho dela. E ela morreria. Aquela mulher, ela já não tinha mais esperança na vida. Ela já não tinha mais fé. Talvez você chegou aqui nessa manhã e fala assim: Senhor, o Senhor não olha mais para mim. O Senhor não me observa mais. Eu já não consigo ter mais fé. Eu vou olhando tantas situações, tantas coisas, que eu estou desacreditado. Talvez você chegou nessa manhã nessa situação, desacreditado. Não tem mais forças, não tem mais fé, não tem mais motivo para confiar. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de escassez na sua vida. Não sei. Talvez você perdeu as suas finanças. Talvez seu marido te abandonou e foi embora. Ou ao contrário, sua esposa foi embora. Talvez seu filho estava na igreja e hoje está perdido no mundo. Talvez hoje você tem tudo, mas tem uma doença. Eu não sei. Qual é a situação que você está vivendo esta manhã? Mas Deus, Ele usa o improvável. Ele faz milagre mediante o improvável. E Deus te responde essa manhã. Nesse pouquinho de fé, eu vou fazer um milagre na tua vida. Ele começa pelo pouquinho, é um pouquinho só. Se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai viver o sobrenatural do Senhor. Porque o Senhor é especialista em viver milagres, fazer milagres. Só que o inimigo, ele tem entrado ao nosso redor, tentando nos tragar, tentando matar a nossa fé, movendo situações para te paralisar. Mas o Senhor usa o provável para revelar o sobrenatural dele. E o milagre, ele acontece quando nós obedecemos. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos duas pessoas aqui nessa história, Elias e a viúva. Os dois tiveram a mesma atitude, o mesmo princípio, a obediência. Ai, pastora Evelyn, é difícil obedecer. É difícil olhar para situações que não desce aqui, ó. Aí Deus manda falar para você. Quem é você para julgar? Quem é você? Eu só mando você obedecer, não estou mandando você julgar ninguém. E nós esquecemos que Jesus é o advogado que está lá no céu. E Ele vai julgar as nossas causas. Mas muitas vezes a gente tem só julgado. Julga nosso marido, julga nosso filho, aponta um, aponta outro, e nos julgamos perfeito. Só que eu não sou perfeito e você também não é perfeito. E o Senhor nos chama essa manhã para tirar esse orgulho. Queremos fazer do nosso jeito. Para que Elias foi naquela mulher lá? Tinha tanto lugar para ele ir. Deus podia ter feito um milagre ali. Oh, por quê? Elias estava lá servindo ao Senhor. Ele não estava fazendo nada de errado, ele estava servindo ao Senhor. O Senhor podia falar, o Senhor não proveu? Ah, Senhor. Mas não. O Senhor lhe usa improvável. Os dois tiveram fé e tiveram obediência. Quando Elias chegou naquela mulher, ela falou, ok, Senhor, eu vou fazer. E na palavra de Deus mostra, e vocês viram aqui que essa mulher foi lá, entrou na casa dela, e como fazer o pão, fez o pãozinho, o filho dela chorando, eu imagino, e aqui também é contextualizado, nós não sabemos se foi realmente dessa forma, mas é só para a gente ter uma noção. Eu gosto, quando eu vou ler na Bíblia, eu vou imaginando, né? E é muito legal agora que eles fazem, né? Essas novelas, enfim, que dá para a gente saber um pouco, né? Para a gente tentar imaginar. E a palavra mostra que essa mulher obedeceu. E ela foi lá, fez o pãozinho e entregou com obediência para o profeta Elias. E Elias comeu. Então, muitas vezes nas nossas vidas, nós temos que obedecer. É um princípio do Senhor,
obediência. Obedecer é fácil? Obedecer muitas vezes é renunciar. É passar por cima do seu eu, da sua carne, da sua vontade. E é difícil, né? Passar por cima da nossa vontade, das nossas dores. Muitas vezes você será humilhado. Muitas vezes você será descartado. Muitas vezes você vai estar num lugar que você não quer estar, mas o Senhor mandou você estar. Muitas vezes o Senhor quer usar a sua vida para fazer diferença. Vocês já pensaram nisso? Para que eu estou servindo? Porque o Senhor quer fazer a diferença na tua vida. Porque o Senhor, Ele enxerga os nossos corações. E o chamado que Ele tem na minha vida é diferente que Ele tem na sua vida. Cada um tem um chamado. E muitas vezes o inimigo tem tentado nos tirar o foco do nosso chamado. Então, a terceira chave é obediência. Elias obedeceu e a viúva obedeceu. E o milagre aconteceu. O mesmo Deus que sustentou Elias, sustenta você. Às vezes fala, Senhor, estou vivendo uma situação tão difícil, calma. O Senhor tem te sustentado. Mas eu não estou vendo, pastora Evelyn. Você não está vendo, mas Ele tem te sustentado. Se você está realmente buscando a Ele, tendo intimidade com Ele, o inimigo pode até tramar contra a tua vida, mas ele não consegue te tocar. Ele não consegue te tocar, porque o Senhor ordena os anjos ao teu redor. É o Senhor que provê na tua casa, é o Senhor que provê na tua família, é o Senhor que cuida do teu filho, é o Senhor que cuida do teu marido, é o Senhor que move situações na sua casa, é o Senhor que prepara tudo. Esse ano, minha irmã teve bebê, não sei nem se eu contei aqui, talvez para muitos é uma bobeira, mas para mim eu vejo a providência do Senhor na minha vida. A minha irmã teve bebê e eu tive que viajar às pressas. E eu fui para um lugar que eu nunca tinha ido sozinha, sempre fui com meu marido. E eu sou muito, eu era, porque eu não sou mais. Eu tinha muito medo de algumas coisas, sabe? E o Senhor tem feito na minha vida eu romper algo. Hoje eu falo, eu sou segura. Eu não tenho medo mais de nada, mas eu tinha algumas travas na minha vida que me paralisava. Eu tinha vergonha de orar para comer. Eu tinha vergonha de subir nesse púlpito. Eu tinha medo de não conseguir. Eu tinha medo de não avançar. Eu tinha medo de dirigir. Eu tinha medo de tantas coisas que o Senhor foi tirando, sabe? O medo. Porque Deus tinha um propósito na minha vida, Ele tem um propósito na minha vida. Deus foi tirando. E aí Deus falou para mim, Deus preparou essa viagem. Minha irmã teve bebê e lá minha irmã estava sozinha. E ela, vem me ajudar. E o Michel falou, não, pode ir, pode ir. Eu falei, mas como que eu vou sozinha? Eu não sei falar inglês, eu não sei nada. Eu vou chegar lá, o que eu vou falar? E eu sozinha naquele voo, eu falava, meu Deus, me ajuda. Me ajuda. E foi naquela época que os aviões estavam caindo, vocês lembram? No começo do ano? Caía avião, caía avião, caía avião. Eu falei, meu Jesus, e agora? E fui. Orei, pedi para Deus e fui. Quando chegou lá, nessa viagem, me deu uma infecção de urina muito forte. Quando eu desci daquele voo, eu não via a hora de achar um banheiro. E mulher sabe, homem também, infecção de urina é terrível, é uma dor, é algo assim. E aí minha irmã falou assim, a minha amiga, ela vai te buscar. E eu falei, Érica, mas eu não tenho intimidade com ela. Não, ela quer te buscar, não sei, Deus colocou no coração dela, ela quer te buscar. Lá em Orlando, né? E minha irmã mora em outra cidade. E eu falei, mas eu não tenho intimidade com ela, Érica, eu vou ficar na casa dela, não me sinto bem. Não, vai. Quando eu cheguei lá, eu com a minha barriga inchada, enfim, passei lá pela triagem, porque e o Michel falou para mim, você está entrando lá, eu já tinha ido, mas sempre quem toma a frente é o Michel, viu? O Michel faz tudo, e eu fico só atrás, né? Eu sou assim, é ele que toma a frente.
Eu falei, ai, Michel, mas eles vão perguntar porque eu estou chegando. Michel falou, Evelyn, você não deve nada para ninguém. Para de bobeira. Você não está roubando, não está matando, não está nada. Você vai entrar e vai falar que você vai ficar 15 dias e vai voltar. E, tá bom. Aí fui, passei lá pelo guichê, tudo, fiz a entrevista. Ele falou, vai ficar 15 dias, fala inglês? Falei, não, tal. Beleza, passei. Foi tranquilo, perfeito, beleza. Aí eu, ufa. Aí cheguei, eles estavam me esperando, esse casal. Quando eu cheguei, eu fui tão bem recebida por eles. Ela, ai, Evelyn, vamos lá para casa, você fez boa viagem, tal, pegou minha mala. E eu falei, ai, até um casal, a Michele, né, o Gustavo, eles são bênção. E aí eu falei assim, ai, Michele, eu não estou muito bem. Eu falei, ai, acho que está me dando infecção de urina, minha bexiga está estourando, enfim, eu cheguei mal. Quando eu cheguei na casa dela, ela falou para mim assim, não, fique em paz, eu tenho um antibiótico aqui. Eu falei, oh, Jesus, Deus é bom. Ela tinha lá, gente, norfloxacino. Ela falou, não, você vai ficar aqui, você vai tomar, pode levar para você, tomar um por dia, tal. Aí, gente, quando eu cheguei lá, ela preparou uma cama tão gostosa para mim. É besteira, para vocês talvez não seja nada, mas para mim, eu vejo a providência de Deus no momento que eu estava, sabe? Ela preparou uma cama tão gostosa, eu falei que eu nunca dormi numa cama daquela. Preparou uma cama, preparou um jantar, sabe? Eu fui tratada com tanto carinho, eu falei, Deus, obrigada. Porque eu estava me sentindo tão insegura. E o Senhor preparou, aquela mulher me honrou tanto, ela nem me conhecia. Ela falou, não, eu senti de você vir aqui para a minha casa. Eu fui tão honrada naquele lugar, aquela noite, eu dormi, gente. Deus, ela me tinha até remédio lá. Se eu fosse para casa da minha irmã não teria remédio. E eu não tinha feito nem... a gente faz um seguro, né? Lá, você sabe, se você passar mal, você vai ficar... Se você for para o hospital, é caríssimo. E eu não tinha feito nada, não tinha me preparado. Enfim, não tinha nem como ir no hospital, entendeu? E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer sem médico? E Deus preparou tudo. Ela tinha um remédio lá para mim, a comida para mim, a cama para mim. No outro dia eu acordei renovada. Aí eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer por essa mulher? Eu falei, eu vou orar por você. Eu falei, eu vou orar. Eu me senti assim tão acolhida. Eu falei, eu vou orar e o Senhor vai te abençoar. E eles me trataram bem, enfim. Nós oramos, eles também são cristãos. E nós oramos naquele lugar. E aí na volta ela falou para mim, não, você vem para cá. Eu falei, meu Deus. Ela falou, não, vou fazer o café antes de você ir partir. Me recebeu de novo na casa dela. Fez uns pãozinhos de queijo. Mandou para mim no voo. E assim, talvez para você, ai que bobeira. Mas para mim não é. Não é. Eu me senti acolhida. Porque Deus move pessoas aonde você não imagina. Talvez hoje você fala assim, pastora Evelyn, eu estou passando uma situação difícil. Eu não sei de onde vai vir a providência. Deus pode trocar o empresário que Ele quiser. Deus pode tirar desse lugar que você está vivendo. Deus, Ele conecta pessoas. Só que você não tem que se moldar a padrões do mundo. Você não tem que se vender para o Senhor te abençoar. Para de se vender. Você entende? Pessoas estão se aliançando a outras por causa de bens materiais. Você não precisa disso, de jeito nenhum. O Senhor conecta pessoas na hora que Ele quiser. Se estiver no seu propósito, querido, você vai conhecer pessoas que você nunca imaginou conhecer. Eu nunca imaginei que a Michele ia insistir, mas Deus já tinha um propósito. Deus falou assim, a minha filha vai para lá e eu vou tocar no coração da Michele. E eu sei qual que é a necessidade da minha filha naquele momento. E Deus preparou tudo. Você entende? As coisas de Deus são assim. Nós não precisamos nos romper para ter algo. As coisas acontecem na hora certa. Deus movimenta pessoas, situações. Deus abre portas, fecha portas. Enfim. Deus faz aquele movimento. Quando eu engravidei do Arthur, eu vivia numa empresa lá e eu não estava satisfeita com aquele lugar. Eu era tão perseguida naquele lugar, mas muito perseguida. E eu fiquei sabendo que ia ser mandada embora, enfim, beleza. E aí eu engravidei do Arthur. E um dia antes, eu ministrava o louvor, lá aqui na Sapopemba, aqui em cima.
E eu gostava muito, quando abriu a igreja, que era eu, a pastora Damares, a Ariana e a Fabiana, que era do louvor. E nós fazíamos louvor, e naquele dia o Senhor falou assim, fala para a minha igreja, que a última palavra é do Senhor. E eu ministrei para a igreja, mas o Senhor estava falando comigo, que a última palavra era dele. E no dia que eles iam me mandar embora, eu descobri que eu estava gestante. E aí, eu fiquei naquela empresa lá o tempo, né? Fiquei grávida, enfim, passei a gestação lá. A minha gestação foi um momento muito difícil. Eu tive tantas situações na minha gestação. E o Senhor cuidou de tudo. O Senhor preparou o melhor convênio para mim, para a situação que eu ia viver. E, enfim, o Senhor tem sustentado a minha vida em tudo. E Ele vai sustentar a sua vida. Mas para isso não precisa se corromper. Não. Você tem que viver na palavra, na verdade. Porque assim, se eu estiver ministrando a palavra aqui, estiver pregando alguma heresia, você tem que ler a palavra. Lê a palavra. Vê se está na palavra. Tem que estar aqui na palavra. O que eu estou falando aqui está na palavra. Eu estou dando alguns exemplos pessoal meu do que eu passei. Mas a palavra está aqui, o que aconteceu. Vocês entendem? A palavra é viva, a palavra transforma, ela liberta. Se você viver a palavra, você vai viver vida nova, transformação. O seu milagre alcançará outras pessoas. Deus realizou um milagre na vida de Elias. Só que Deus tinha aquela viúva que estava precisando. Aquela viúva estava lá precisando. Deus podia ter feito um milagre. Mas o milagre de Deus não é individual. Ele age o quê? Plural. Ele age em multidões. Através da minha vida, muitas pessoas serão curadas. Através da sua vida, multidões serão curadas. Vocês entendem? Às vezes a gente para o nosso chamado e fala, eu vou fazer. Irmãos, não esqueça. Quem sou eu? Ninguém me olha, ninguém me vê. Vê sim. Tem uma pessoa que se espelha em você. Será, pastora Evelyn? Sim. Sabia que tem uma pessoa que olha para você e te admira? Fala, meu Deus, essa mulher é forte, a Jéssica é forte, ela é guerreira, tem um sorriso lindo, fica ali na porta, abraçando vidas. Tem uma pessoa que te admira. A Dani, a alegria da Dani, fazendo a unha lá, alegre, da risada. Eu quero ter essa alegria dela. A Cris tão amorosa. Fica ali, abraça todo mundo com amor, com carinho. Muitas pessoas queriam ter um coração da Cris. A Pati também. Jeito dela. Conversa, brinca, dá risada. A Kátia também, com o jeitinho dela. Sempre, sabe, pronta, amorosa. Às vezes ela fala, pastora Evelyn, trouxe um docinho para você. Eu falei, ai, Kátia, que delícia, obrigada. Cada um com o seu jeitinho. A dona Vilma lá, no fundo, está lá servindo, mas a mãe dela está lá, no leito, né? Nos últimos momentos, mas ela está lá servindo. Cada um tem uma dor, mas ninguém parou de servir. O Senhor conta com você no seu individual, cada um de você, cada um que está aqui tem uma qualidade. Não falei todos, porque são tantas pessoas, mas cada um tem uma qualidade. Está vivendo mediante a dor, mas está servindo com propósito, com amor, com alegria. Eu não sei qual é a sua dor do momento. Não sei o que você está vivendo. Mas o Senhor sabe. Ele sabe. E o milagre vai acontecer na sua vida. E esse milagre que o Senhor vai fazer, vai ser para te trazer vida e vida em abundância. O seu milagre vai espirrar na vida de outros, sabe? Vai se espirrar na vida de outros. Vocês não sabem quantas pessoas se inspiram em vocês. Quantas pessoas querem ter um pouquinho da sua fé. Se eu tiver fé suficiente, eu vou pegar na mão do Castiel. E o Castiel vai pegar na vida do irmão do Bruno. E o Bruno vai pegar na vida do irmão. Vocês entenderam? Nós somos uma igreja. Quando eu não tiver fé suficiente, o Castiel vai me sustentar. Porque tem dia que eu não vou estar bem. Tem dia que eu vou estar fraca. Tem dia que eu vou subir nesse altar aqui só por Deus. Mas tem dia que a Ju vai estar, uhul! E a Ju vai me levantar. A Carol vai me dar um sorriso.
Vocês entendem o que é a igreja? Como o milagre acontece? Eu não sei o que você está vivendo hoje. Não sei qual é a sua dificuldade. Mas o Senhor tem providência, tem sustento para a tua vida. O Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer mudar a tua família. Não se conforme com o que você está passando. O Senhor tem grandes coisas para você, Adriana. O Senhor te ama, você é preciosa. Você tem tantas qualidades. O seu Edmilson, né? Tantas qualidades, um obreiro. A Adri também. A Adri foi curada. Não foi, Adri? Não foi? Por quê que você foi curada? Minha vida. Sim. Ela foi curada de um câncer, não foi? De um tumor. Quando ela contou, eu estava ministrando, ela falou, pastora Evelyn, a senhora ministrou, eu fui curada. Mas não é para minha glória, não. Sabe por que ela foi curada? Porque ela creu. Ela creu. O milagre depende de você crer. Mas muitas vezes o inimigo tem ofuscado a nossa mente, nosso coração. Tem trazendo dúvida. Vocês entendem? O Senhor trouxe dúvida. E o Senhor quer fazer você avançar. O Senhor quer fazer você crescer. Quantas pessoas aqui tinham diagnósticos, sentenças, e o Senhor provou que Ele é vivo na tua vida? Talvez hoje muitos estão enfrentando lutas e dores. Só que o Senhor manda você não parar e crer. Porque o mesmo Deus que operou milagres lá no passado ainda continua operando nesse momento. Eu falei ontem, Senhor, essa madrugada, 5:30 da manhã, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? Me traz uma palavra. Eu não tinha. Ontem eu fui dormir, não tinha palavra. Não tinha nada. Aí da Roberta, pastora, você já tem a palavra, né, Rô? Que eu estava com a Rô. Eu falei, Rô, não tenho, eu não sei nem o que eu vou ministrar. Não tinha palavra nenhuma. Aí hoje de manhã, Senhor, me dá uma palavra para a tua igreja. Fala com a tua igreja. Fala com a tua igreja. Fala com aqueles que estão precisando. E o Senhor trouxe essa resposta para você essa manhã, querido. Você é precioso, você é joia rara. Você tem valor. O Senhor te ama, Ele cuida de você. Vocês entenderam isso? O Senhor, Ele briga, manda os anjos brigar ao teu favor. Ele está lá na tua casa, tocando no teu marido, no teu filho. Só que o inimigo tem tentado paralisar. O inimigo tem tentado roubar a bênção que o Senhor tem para a tua vida, mas não deixa não. Não deixa não. O Senhor está cuidando de tudo, Ele está colocando tudo no lugar. E eu falei para o Senhor, eu era bem travadinha assim, sabe? Eu entrava subia aqui no púlpito e eu falava, ai meu Deus, vou ministrar a palavra. E o Senhor falou para mim assim, começa a ter liberdade, deixa o Senhor te usar. Desde o que o Senhor me falou, eu estou deixando o Senhor me usar, da forma que Ele quer, sem protocolo, sem reserva, enfim. O importante é você entender o que o Senhor tem para te entregar. O seu milagre alcançará muitas pessoas, porque o Senhor está cuidando da tua vida. Mas uma coisa que não pode faltar é o azeite do Senhor sobre a tua vida. O azeite não vai faltar e a farinha não vai acabar. O Senhor está mandando falar para você. O azeite não vai faltar. E a farinha não vai acabar. O azeite significa a presença de Deus na sua vida. E a presença de Deus tem que ser buscado. O Senhor quer te trazer para algo novo, renovo, graça, entendimento, conhecimento. Porque isso, Senhor, ninguém pode nos roubar. O azeite, ele simboliza o Espírito Santo. Quando houver fé, haverá azeite. Quando houver obediência, haverá farinha. Quando houver um coração rendido, o Senhor fará milagre. Vou repetir mais uma vez. Quando houver fé, haverá azeite. Marca aí. Quando houver obediência, haverá farinha. Quando houver um coração rendido, haverá milagre. O Senhor opera milagre, depende de você. Você tem azeite? Você tem farinha? Então o milagre vai acontecer.
Porque o Senhor diz que a palavra dele diz que o azeite não vai faltar e a farinha não acabará. O Senhor quer te levar para um outro nível. O nível de entrega, de intimidade. O Senhor quer te levar de novo ao primeiro amor. Ele quer fazer você viver a vontade dEle. Vamos ficar sobre os nossos pés? Talvez hoje você esteja que nem Elias, que nem a viúva, cansado, fugindo, sem direção, sem esperança, achando que é o fim. Mas o mesmo Deus de Elias e da viúva está olhando para você essa manhã. Ele diz que você pode ser até improvável, mas que de você vai ter milagre, vai nascer um milagre. Do que parecia o fim, ele vai se tornar o começo. E através da sua vida, muitas vidas serão alcançadas, assim diz o Senhor. O Senhor te chama essa noite a se posicionar, a levantar a tua mão agora, com fé, com autoridade. Nós vamos fazer uma oração agora. E você, como um soldado, uma guerreira do Senhor, vai determinar, e o milagre vai acontecer.